Pergunta 244. Os espíritos veem a Deus? Que pergunta interessante, né? Só os superiores o veem e o compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Aqui cabe uma reflexão importante. Muitas vezes, várias vezes, dezenas de vezes, nós vamos ver na codificação frases do tipo: não, Deus não permite. Deus quis que fosse assim. Isso é um castigo que Deus impõe. É isso, Deus. Essas frases, na verdade, elas deveríamos entender assim: Deus não permite. Eu sinto em mim que não é permitido. Algo em mim diz que não é permitido. E não que Deus aparece para aquele ser e diz: não, não é assim que acontece. Então, ele sabe, um instinto próprio do ser criado, que aquilo não é permitido. Então, Deus não permite, também pode ser entendido assim: está fora das leis naturais. E não que Deus está ali vigilante como um guarda de trânsito. Não, não pode, isso aí não pode, não. Deus não permite porque está fora da lei natural. Simples assim. Então, essa é uma questão que a gente tem que prestar bastante atenção. Então, Deus fez isso. Na verdade, isso é a providência divina. E a providência divina é o conjunto de todas as leis físicas e morais de todos os seres animados e inanimados que existem no universo. Esse conjunto forma a providência divina, que naturalmente concorre para as coisas e concorre para nos levar à felicidade. Então, a providência, o dedo de Deus aí, na verdade, são as leis. E isto também não impede que Deus possa agir, tá? Mas são casos excepcionalíssimos. A doutrina espírita contempla a dimensão teísta e contempla a dimensão deísta. Isto é, Deus, as suas leis são perfeitas e ela rege o universo. Então, Deus não permite porque ela está fora da lei. Agora, Deus pode agir quando Ele desejar. É possível. Então, as duas dimensões, as duas concepções filosóficas a doutrina espírita contempla. Essa é uma questão fundamental. E os inferiores? Eles adivinham, né? Quando ele sabe que vai reencarnar? Não, o espírito reencarna. Já trabalhamos isso nas questões anteriores. Ele encarna quantas vezes? 72 vezes? 144 vezes? Não, não existe. Quando o espírito sabe quando vai reencarnar, intimamente ele percebe. E quando ele posterga esse momento, Deus começa a falar, começa a ficar zangado com ele? Não. Intimamente ele começa a sentir uma angústia, porque todos nós temos sede de Deus, de felicidade. E não encarnar é evitar progredir, e isso gera sofrimento. Então, eles adivinham: não, Deus não quer isso. Muitas vezes o espírito está falando com base nas tradições da religião que ele tinha quando encarnado. Ele não está levando em conta as leis morais que os espíritos superiores vieram trazer. Não, ele está preocupado em ensinar de acordo com o que ele entende. E aí ele está adivinhando. Agora, os espíritos superiores aí, quando ele fala, e eu já entendo aí de sabedoria para cima, para poder ver a Deus, tem que estar num grau de pureza muito grande, né? Melhor mesmo seria segunda classe que primeira classe. Os outros percebem de alguma forma, mas a maioria adivinha. Pergunta 244A. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso vem dele? Opa, falamos sobre isso. Ele não vê a Deus, olha aí. Ele não vê a Deus,
mas sente sua soberania aí, quando não deva ser feita alguma coisa ou dita uma palavra. Ficou claro? Então, não, Deus não permite. Não, Deus não permite porque ele sentiu que aquilo não pode ser feito. Ou ele sabe que aquilo não pode ser feito. Ou ele adivinha, ou ele sabe que aquilo não pode ser feito. Não tende em vós mesmos pressentimentos que vos afiguram avisos secretos? Para fazer ou não fazer isto ou aquilo, o mesmo acontece. O mesmo nos acontece. Se bem que em grau mais alto, pois compreendeis que, sendo mais sutil do que as vossas essências dos espíritos, podem esses perceber melhor as advertências divinas. E aí vem aquela questão, onde é escrita a lei de Deus? Na consciência. À medida em que o espírito progride, sua consciência, que é um pensamento, ela vai conhecendo essas leis, então ele vai tendo mais noção, ele deixa mais de adivinhar se pode ou não pode e começa a compreender se pode ou não pode. Então essa é uma questão muito importante. Não é que Deus estava ali. Tem até uma passagem que para mim eu não compro. Aquela resposta do Swedenborg, né? Quando fala Deus já se manifestou na Terra, não faz mais. No início da Terra ele fazia. Não sei. Para mim isso aí ainda está cheirando, tem um cheirinho de influência ainda da encarnação, mesmo estando muito encarnado ou dos seus próprios sistemas. Isso não quer dizer que eu estou vedando a possibilidade de Deus se manifestar, como eu já disse. É possível, a doutrina espírita contempla isso. Agora, daí afirmar que isso aconteceu seria difícil para nós, espíritos de terceira ordem, porque como nós já tratamos aqui, só os de segunda classe, primeira classe, podem ver a Deus. Então, como é que eu posso dizer que ele se manifestou se eu não ouvi? É aquela questão que na primeira carta de João, se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, é mentiroso. Porque se você não ama seu irmão a quem vê, como poderá amar Deus a quem não vê? Então é essa reflexão. Então, não basta simplesmente você afirmar. Todo o sistema ele tem que passar por uma análise crítica, tem que se sustentar por todas as análises para ser sólido. Ou, como ensinava Jesus, para que esta casa conceitual esteja sobre uma rocha e não sobre uma areia, porque senão todo mundo fala qualquer coisa e nós não estamos mais aqui para isso. Pergunta 244b. Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outros espíritos? Resposta: ela não vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus é necessário ser digno. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos superiores em perfeição e instrução. Então, é uma cadeia. Existe Deus, os espíritos puros, os espíritos superiores e assim vai. Então, às vezes uma advertência vem por ordem de Deus, que existe e atua, mas não é direto. Então, falando em nome de Deus, muitos foram interpretados como o próprio Deus, ensina Kardec. Então, às vezes o espírito está ali vendo um fenômeno, isso é muito comum nas assembleias religiosas, um espírito familiar, um amigo, um protetor, um espírito que tem alguma afinidade, buzinou no ouvido dele uma advertência, um conselho, e ele, Deus está me dizendo isso. Se você for analisar o que está sendo dito, muitas vezes é abobrinha, muitas vezes são advertências genéricas que pode ser atribuída a qualquer coisa. Isso não é de Deus.
que vem de Deus são coisas que têm relação com a humanidade inteira, que modificam o panorama da humanidade inteira. Aí a gente vai dizer, isso vem de Deus. Então são missões que abarcam o mundo inteiro. Não é uma missão, Deus está me advertindo que você deve evitar de comer manteiga, passar a comer margarina, ou que você deve comer presunto, ou não pegue aquele emprego, porque isso aí é o espírito daqui que está buzinando no ouvido da pessoa e ela está falando que é Deus. Muitas vezes, na maioria das vezes, nem espírito tem, é imaginação. Deus está me dizendo isso. Isso é muito comum também. Então não, agora vamos entender a lei que existe. Deus se comunica aos homens por intermédio dos espíritos puros, que se comunicam com os espíritos superiores, que se comunicam com os espíritos mais inferiores. Então, no nosso caso aqui na Terra, Deus, se quiser algo a ser passado, vai passar primeiro para Jesus, depois vai passar para os outros espíritos mais evoluídos. Assim é, quando é necessário, é assim. Mas de modo geral, os espíritos superiores e puros já dominam as informações necessárias para nos instruir. Só mesmo grandes revelações, grandes momentos da história da humanidade inteira é que Deus agiria, né? Então, se a gente perceber, né, o universo que nós conhecemos tem aí 400 trilhões de galáxias, cada galáxia com 400 bilhões de estrelas, cada estrela com não sei quantos planetas. Imagina Deus preocupado se o outro vai comer mortadela, ou vai comer presunto, ou se o outro tem chulé, ou se não tem, se ele larga a esposa, ou se não larga. Isso aí é coisa daqui, nossa, não são coisas importantes. Olha, pode acontecer uma guerra nuclear que metade da humanidade poderia morrer. Aí é um assunto sério que mudaria a história da humanidade. Aí são coisas... não, agora não. O fulano de tal disse que eu tenho que sair daquela denominação para ir para outra, sair daquele centro para ir para outro, que eu devo pegar o ônibus tal, o trem, o metrô. Isso aí é coisas do mundo, ok?